Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade. Eu fui criado por uma professora da rede pública municipal. Quando eu completei 11 ou 12 anos de idade, acabou meu passe estudantil, aquela cartelona que a gente destacava. E eu falei assim para minha mãe, acabou meu passe, eu preciso comprar passe. E o que é que eu faço? Ela disse, vá pedir ao seu pai. E o meu pai nos visitava assim, esporadicamente, aos sábados. Ele parava o carro na esquina de casa, e como as pessoas, ele não morava com a gente, as pessoas não o conheciam, ele pedia sempre para algum moleque na rua bater palma na nossa casa e chamar para poder nos ver. Ele ia lá, sábado, a cada mês, ou às vezes passava 2 meses sem aparecer, mas ficava ali na esquina e pedia para alguém bater palma. Eu morria de vergonha. Eu não conseguia explicar para os meus amigos que eu tinha um pai que não morava na minha casa. Então, o moleque batia a palma lá no portão da minha casa e dizia, olha, tem um velho careca lá na esquina dizendo que é teu pai. E eu morria de vergonha com aquilo. Teve um dia que meu pai foi com a camisa do Santa Cruz. Aí, que ele era o tricolor. E aí o moleque bateu palma lá em casa, né? E eles parecia que falava de sacanagem, disse assim, tem um velho careca com a camisa do Santa Cruz, lá na esquina, dizendo que é teu pai. Olha aí o tricolor aqui, ó. Deve ser meu irmão, né? E aí, nesse dia que minha mãe falou, vai lá pedir o passe ao teu pai. Eu falei, poxa, é justo isso. Eu vou. Peguei minha bicicleta, a monareta, saí de Olinda, saí cruzando aqui de Jardim Brasil, até a PE15 ali, cruzei até os Butrins, até a loja do meu pai. Entrei lá, fiz aquela cara que quando a gente vai pedir, sabe? Que faz de conta que não foi pedir, já aconteceu com vocês isso também. Fiz assim, tudo bem, e aí, não, tudo jóia. O que é? Não, porque eu vim pegar o dinheiro do passe, pai. Ele olhou para mim assim e fez, poxa, filho, não tem hoje, vinha sábado. Eu fiz uma conta de cabeça, falei, pô, deve dar uns R$65, 70. Eu não acredito que ele não tenha esse dinheiro. Peguei a monareta, voltei pedalando, porque hoje em dia os pais não deixam os filhos fazerem isso não. Mas na época da gente, a gente pedalava em pé, a gente saía por aí, né? Hoje em dia todo mundo tem medo que o filho, vai quebrar, vai acontecer alguma coisa. Cheguei em casa, minha mãe olhou para mim, ela estava na cozinha, fez, e aí, o teu pai deu o dinheiro do passe? Eu falei, não deu, e nunca mais me peça para pedir nada a esse homem. E tem mais, eu vou me formar e vou passar na cara dele. Nunca mais eu vou pedir nada a ele. E os anos se passaram. Passaram-se anos e anos. Eu, de fato, entrei na faculdade, arrumei um bom emprego logo cedo, comecei a estudar. Aquilo parecia uma coisa resolvida para mim. Eu não guardei aquela mágoa no meu coração. Fiquei chateado, ao longo de muitos anos entendi que não podia contar com aquele homem, que ele não influenciava em nada na minha vida, e decidi, eu vou fazer isso com a minha mãe, com meus irmãos e com o meu trabalho. Um belo dia, eu me formei. E quando eu me formei, diferente do que eu imaginava, vocês acham que eu fui lá ou não? Fui. Não mais na monareta, já no meu carro. Cheguei lá, ele estava no balcão, lembro como se fosse ontem. E ele fez, tudo bem, filho? Tudo bem. E a faculdade? Era a pergunta que eu esperava, né? Eu me formei, pai. Agora eu sou engenheiro. Ele olhou para mim assim e fez, meus parabéns. Mas agradeça a sua mãe, porque eu não fiz nada para você conseguir alcançar isso. Eu fui ali dar uma lição e recebi uma lição invertida, e ainda o comando para honrar mais ainda a minha mãe solo que fez isso para que eu conseguisse me formar. Passaram-se os anos. A relação com meu pai continuou afetuosa. A gente continuou se dando muito bem, a gente ia visitar, eu fui morar em São Paulo, voltei, meu pai adoeceu gravemente. Síndrome de Gay-Lussac. Uma doença que impede até que você mexa as pálpebras dos olhos. E eu vim visitá-lo eventualmente. Um belo dia ele ficou tão doente que eu precisei vir. E nesse dia eu passei o Dia das Mães com ele dentro de um hospital. Passamos o dia inteiro, eu, minha mãe, a esposa atual dele, meu irmão, a gente passou o dia inteiro com meu pai.
E ele não respondia nada, não estava completamente inerte na cama. Voltei para São Paulo, o telefone toca no outro dia, meu irmão falou, volta que papai faleceu. Mas olha, se você não quiser voltar, não tem problema, porque você já se despediu dele ontem. E eu parei, pensei e falei, não, eu vou. Como não vou? Eu vou sim. E eu fui para o velório dele. Cheguei aqui em Recife, cemitério Santa Amaro, participei, né, do velório e tudo. É muito chato enterrar um ente querido, mesmo que ele não tenha participado tanto da sua vida. Em um determinado momento, o meu irmão do primeiro casamento dele veio com a certidão dele de óbito. E na certidão de óbito ele deu, porque a gente precisava dar para a companhia aérea, para alguma coisa, para ausência no trabalho. Eu peguei aquela certidão e comecei a ler. A primeira coisa que eu descobri que eu não sabia é que meu pai nasceu em São Paulo, em outro lugar. Eu achava que meu pai era de Olinda. Eu não fazia ideia da origem do meu pai. Em seguida, eu continuei lendo aquele documento. E quando eu atentei, cheguei lá no nome filiação, filho de, estava lá, Francisca da Silva. Asterisco, 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 asterisco. Naquele momento, as minhas pernas perderam completamente a força. Eu achei que eu tinha perdoado meu pai no passado. Mas naquele momento, vendo aquela certidão, com a ausência do nome do pai dele no registro, eu olhei e falei, cara, o meu pai não fazia ideia do que era ter um pai. Ele não fazia ideia do que era ser pai. Ele foi muito mais pai para mim do que o pai dele foi para ele, que não teve a dignidade de, naquela época, ter registrado um filho e deixou uma mulher criar sozinha, porque uma mulher que precisava justificar que o filho não tinha o nome do pai no registro, era uma mulher que era vista como indigna naquela época, e ele não teve a dignidade sequer de registrar o meu pai. Então, aquele homem que ficava na esquina, que não conseguia dar o passe, que era ausente, que não tinham, são pouquíssimos os registros dele na nossa vida, ele foi mais do que ele poderia ser, porque ele não fazia ideia do que era ser pai. Depois daquele dia, o meu olhar para a vida dos outros mudou completamente. Nós não fazemos ideia da história das pessoas. Nós não fazemos ideia do que elas passaram em suas vidas. Um estudante, muitas vezes, mal comportado na sala de aula, é o filho de uma família desestruturada. O estudante, muitas vezes, que não consegue se conectar com o conteúdo, às vezes tem alguma doença que não foi diagnosticada, ou tem uma alimentação indevida, ou vive no tumulto, vive perto de tiro, de violência, é assediado, e são as crises silenciosas que acontecem todos os dias, enquanto nós estamos olhando as crises de ansiedade coletiva, estamos olhando as coisas que são grandes, as microcrises, os microproblemas continuam acontecendo em cada lar, e só quem vai poder identificar, só quem vai poder extrair isso e fazer com que seja uma diferença feita na vida dessas crianças, são vocês dentro da sala de aula, que vão olhar com esse olhar mais humano, falando dessas competências que vão conectar a família, que muitas vezes está invisível, está só reclamando, mas é invisível, mas que de alguma forma se manifesta dentro da sala de aula com vocês. Se manifesta naquele estudante que apresenta algumas dificuldades e algumas vezes está brilhando, mesmo com tanto sofrimento, e precisa de um pouco mais de incentivo nosso para ele continuar e não desistir.